Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você chegou aqui é provavelmente porque você deve estar com dificuldade em controlar os seus gastos pessoais ou porque você simplesmente deseja melhorar a sua saúde financeira. O que também é importante pensar que não simplesmente o financeiro, mas a gente sempre deve estar olhando para o nosso patrimônio como um todo. Então, antes de começar, eu quero apresentar rapidamente para vocês algumas das melhorias da planilha de controle financeiro, tá? Que foi lançada nas últimas 2 semanas e certamente pode ser útil essa informação para os usuários que já a utilizam. Então, a primeira coisa que melhorou na planilha é a exibição das contas no extrato. Então, basicamente, em meus controles, extrato, agora você tem esse banner debaixo do extrato da carteira que mostra exatamente as contas do usuário. Isso daqui é editável, pessoal. Então, quando você clica aqui, você é direcionado diretamente para a central de contas da carteira e você pode, aqui na coluna posição, você pode definir exatamente a posição que você quer que apareça essa carteira no extrato. Então, por exemplo, se eu apagar esses itens daqui e voltar para o extrato, você vai ver que só vai aparecer carteira e Nubank. Se eu volto para cá, a gente pode ver que carteira está na posição 1 e Nubank está na posição 3. A gente pode colocar, por exemplo, Itaú na posição 4, Bradesco na posição 5, Inter na posição 6. Agora eu vou dar um espaço para separar duas contas ativos que foram criadas, então Onyx e Casa. Então eu vou colocar 8 e 9. E aqui conta investimento, vou dar uma separada também, vou colocar 11. Então quando a gente volta aqui para o extrato, a gente vai perceber que todas as contas que eu defini na janela de minhas contas vão aparecer aqui para facilitar a conciliação bancária. E se porventura você não quiser que sejam exibidos esses dados, você pode simplesmente clicar no olho que ele vai desaparecer os valores e vai ficar dessa forma assim. Se você estiver mostrando para alguém, você não precisa se preocupar com a privacidade dos valores que você tem em conta. Agora passando para a próxima melhoria, dentro do quadro comparativo em meus relatórios, a gente consegue ver algumas outras melhorias. Seriam, no caso, melhorias na análise comparativa. A gente tem o botão expandir tabela, em que agora você pode expandir a tabela até chegar na despesa ou na receita, né? Até chegar no lançamento exato. Então, no caso aqui eu só tenho um único lançamento, ele vai destrinchar outros até a valorização FIP, que é uma das coisas que eu vou mostrar para vocês que foi lançado na planilha. Mas antes, a última coisa que eu quero dizer para vocês sobre as melhorias da atualização é a melhoria de desempenho. Então, antes um lançamento ele poderia levar um pouco mais tempo para ser lançado, porque ele lançava individualmente cada uma das colunas. Agora ele lança todas as colunas de uma única vez, sendo um único lançamento. Então você tem uma performance de até 10 vezes, 11 vezes mais rápido do que era antes. Eu quero começar aqui para vocês mostrando inicialmente um pequeno exemplo sobre a questão da valorização da FIP, que é uma coisa que tem acontecido aí com a maioria dos veículos nos usados nos últimos 2 anos. O carro nós conseguimos mensurar a valorização e a desvalorização dele todos os meses a partir da tabela FIP. Desde o começo da pandemia nós tivemos um problema com a entrega de novos carros por conta de falta de peças, enfim, uma série de detalhes que eu não vou entrar nesse vídeo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que os carros novos subiram muito o preço e por conta disso os carros usados também subiram o preço, né? Muita procura por esse tipo de carro. E isso ocasiona num cenário completamente diferente para um usuário da planilha, por exemplo. Porque um usuário da planilha poderia colocar a desvalorização do carro como um custo mensal. Então, ele pode estar, inclusive, realizando um controle financeiro e tendo um resultado no final do mês, ou seja, que ele esteja economizando receita, economizando recurso, guardando dinheiro, mas a desvalorização do carro pode estar liquidando, pode estar consumindo o patrimônio dele. Então, quer dizer, essa análise é muito importante. Nesse momento, a gente tem um cenário atípico, que é um cenário de valorização. E esse cenário, ele amplia o seu patrimônio. E no momento que ele para de ampliar e ele começa a consumir o seu patrimônio, é importante que a pessoa esteja atenta para saber exatamente, porque às vezes pode ser que aquele carro esteja consumindo mais o patrimônio dela do que ela consegue guardar de dinheiro todos os meses, o que ela pode achar que está enriquecendo ou acumulando patrimônio, e na realidade ela está perdendo patrimônio. Então, como que eu fiz o lançamento desse carro?
Primeiro eu cadastrei a conta do Bradesco, conta do Bradesco, e coloquei um saldo. Aqui, se vocês estão começando a planilha hoje, vocês vão colocar o saldo que vocês têm em carteira hoje. Então, por exemplo, se você tiver aí a planilha e quiser começar, você vai colocar lá que você tem, sei lá, R$ 2.500 no Nubank, você pode ter, sei lá, 25 mil no Itaú, não sei exatamente, você vai colocar quanto que você tem. Eu estou colocando aqui que essa planilha começou em dezembro de 2021 e o saldo que a pessoa tinha em carteira nessa data era de 80 mil no Bradesco. Esses eram os saldos iniciais da planilha, mas isso porque esse exemplo ele começou em dezembro de 2021 e eu vou explicar por que dezembro de 2021. O primeiro lançamento que eu fiz foi a compra do carro. Então, como é que eu fiz a compra do carro? Eu fiz uma transferência do Bradesco para a minha conta Onix. Então, eu vou excluir esses dois lançamentos para explicar para vocês efetuar o lançamento. O que foi feito? Foi feita uma transferência do tipo outros. Dentro de tipo, a gente tem aqui, no caso de transferência, temos outros investimentos. No caso de lançamento, nós temos receitas, despesas, outros e investimentos. Então, como transferência, eu tenho o tipo outros, foi do Bradesco para o carro Onix, foi pago ou recebido. Aqui eu vou lançar como bens, aquisição de bens. Então, aquisição de veículos aqui. Então, pronto. Então, vou colocar aqui, compra Onix. E a data aqui que eu vou colocar, por isso que eu coloquei o saldo inicial de dezembro de 2021. Eu vou colocar aqui 01/12 de 2021 e vou colocar aqui o valor que eu defini nessa planilha de 64.839, que era o valor da FIP naquela época. Então, o valor da FIP nessa data aqui, de dezembro de 2021, estava em 64.839, então é o valor que eu lancei. E agora eu quero lançar, nos meses subsequentes, nos próximos meses, a valorização ou a desvalorização desse ativo. Como é que eu faço isso? Eu vou lançar em janeiro, aqui, eu lancei como pago, então a gente pode ver que é um lançamento normal, tipo outros. Eu selecionei a conta do carro Onix, lancei como pago, categoria bens, valorização ou desvalorização, aqui nesse caso seria desvalorização, e aqui eu posso lançar como desvalorização da FIP. Eu vou alterar o lançamento, porque eu fiz algumas mudanças. Ok, está salvo. Então, nesse primeiro mês, eu tive uma desvalorização de R$ 1.140. Aqui, R$ 1.140. Pô, Gui, como é que você pegou esse valor? Você pode pesquisar no Google, tabela FIP. Existe o link oficial, né, da tabela FIP, só que ele vai te dar valores mês a mês. Aqui eu já entrei nessa tabela, que é a tabela carros. É um outro site que ele te dá um gráfico, fica mais fácil de fazer a consulta. Mas aí fica a critério de vocês, onde que vocês pegam a informação. Lancei aqui a desvalorização no primeiro mês. No segundo mês eu já lancei como uma valorização. Então, basicamente foi um lançamento, tipo outros, dentro da conta Onix, no dia 1/2, com vencimento no dia 1/2, mesma data e mesmo vencimento. Recebido bens, valorização da FIP. Lancei em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho. Isso daqui impacta diretamente no meu patrimônio. Então, quando eu clico em minha carteira e vou em evolução, eu posso filtrar aqui somente o ativo. Então, eu posso filtrar somente o carro Onix, eu posso filtrar por centro de custo e por tipo, mas aqui a ideia é que a gente filtre somente por conta e pelo período, então 2022. E aqui a gente vai ter exatamente o gráfico que foi visto aqui, certo? Que seria o gráfico de valorização. Então, em junho de 2022, estaria 73 mil, mas para nossa análise não importa efetivamente o valor total da carteira, mas sim o valor acumulado no período. Então, desde janeiro de 2022 até junho de 2022, o simples fato da pessoa manter esse carro em seu patrimônio, ter ele já teve uma valorização, ganho aí de R$ 8.171. Isso considerando se ele fosse vender, ele poderia vender aí o carro a um valor inclusive maior. Então, eu poderia, por exemplo, agora em junho, simular uma venda. Vamos vender esse carro. Então, eu vou lançar como uma transferência.
do tipo outros. Daí da conta seria da conta do carro para a conta, por exemplo, do Bradesco, pago recebido, bens, e daí aqui eu posso colocar veículos, e aqui eu vou colocar venda do Onix. Vamos supor que a gente vendeu o carro sem ser por esse valor de 73 mil, a gente vendeu por 72 mil. Então, quando eu fiz a venda, vocês vão perceber que vai sobrar dentro da minha conta carro Onix R$ 1.010, claro, porque eu vendi por 72 mil, não por 73 mil, que era efetivamente o valor que ele valia. Então a gente pode lançar como um outros. Aqui você até poderia lançar como uma despesa, mas depende de como você quer considerar dentro do seu orçamento. Mas aqui seria outros, pago dentro de carro Onix. Eu vou lançar como bens, e aqui eu posso lançar como por exemplo, desvalorização, e eu vou colocar aqui perda na venda. Vou colocar aqui o R$ 1.010. Então, nesse momento a gente teve, liquidei a perda, tive isso de perda, tive R$ 1.010 de perda porque eu vendi ele um pouco abaixo ainda do valor de mercado. Apesar de ter tido todas essas movimentações, dentro do seu orçamento pessoal, isso não foi impactado, porque foram lançadas sempre como outros ou investimentos. Nesse caso eu lancei tudo como outros. E isso, por que eu te digo que não impacta no seu orçamento? Porque nós não podemos viver pensando na valorização de um ativo. Nós não podemos considerar isso para no nosso orçamento pessoal mensal. A gente precisa considerar receitas constantes. Você pode lançar um investimento de renda fixa como renda constante? Pode. Pode, porque você tem essa previsibilidade. Aí você lançaria como uma receita, não como outros. Então, isso fica muito critério do usuário para ter um controle bem afiado, mas é importante que ele tenha esse controle de todo o seu patrimônio para que ele saiba se efetivamente ele está guardando dinheiro, para saber se ele está acumulando patrimônio ou não. Aqui nesse caso, vocês podem ver que eu já mudei aqui a vista e eu teria que tirar todos os filtros para que fique correto. Senão, se eu tiro o Bradesco, ele não vai ter a entrada. Então, a evolução patrimonial correta seria essa. Seria 7.161, tendo em vista que eu tive aquela perda de R$ 1.010 na venda. Agora, pessoal, essa mesma linha de raciocínio, ela pode ser aplicada também para a sua conta de investimentos. Então, por exemplo, se você tem uma conta na Rico, então vamos lançar aqui uma transferência, por exemplo, do tipo investimento do Bradesco para a Rico. Então, eu estou lançando como um aporte, vou colocar aqui aporte Rico, no valor de, não sei, vamos lançar esse aporte em 1/4. E vamos colocar aqui, não sei, R$ 10.000, por exemplo. Então, fiz o aporte de R$ 10.000 em 1/4. O que é importante a gente analisar nesse momento? Essa conta da Rico, você quer fazer o controle dela todos os meses? Legal, eu quero fazer o controle todos os meses porque eu tenho rendimentos, enfim. Então, no final do mês você vai chegar, abrir o aplicativo e vai olhar lá. Tá bom, quanto que eu tinha no dia 31/5? Tinha tanto. Então tá bom, então eu vou lançar aqui como lançamento em investimentos, colocar aqui Rico, recebido, investimentos. Vou colocar aqui, pode ser uma ganha, pode ser um ganho, pode ser uma perda, pode ser imposto. Você vai lançar o que aconteceu dentro da sua conta. Então vamos colocar, por exemplo, aqui no dia 1/5. Opa, desculpa. Vou colocar aqui como você pegou aqueles 10 mil e investiu em renda fixa, por exemplo. Então eu vou colocar aqui ganhos, renda fixa. Você poderia colocar um valor genérico, ou só ganhos, enfim, o nome que você desejar. Então, vou colocar 1/5 e vou colocar aqui R$ 100. Então, lancei que foi recebido na conta no dia 1/5, R$ 100. Você pode falar, Gui, eu sei que eu vou receber esse valor todos os meses. Todos os meses eu vou receber R$ 100 porque está na renda fixa. Então, a gente pode simplesmente fazer o seguinte, eu vou colocar como a receber e vou lançar ele, eu vou lançar ele todos os meses, até o final do ano. Eu já sei que eu vou receber esse valor.
Então, durante 6 meses, eu vou repetir esse valor e eu já vou ter essa projeção na minha planilha. Então, assim, usando a função repetir lançamento, você já consegue ter uma projeção de tudo que vai acontecer. E é nesse ponto que eu quero entrar e mostrar para vocês como é legal usar a planilha, tá? Como ela é legal. Se você tem a dificuldade de lembrar das contas que você tem a receber ou a pagar e montar o seu fluxo de caixa, é bacana que a planilha ela vai fazer isso para você conforme você usa ela, porque ela tem essa função de repetição. Então você não precisa nem se preocupar, você não precisa nem criar uma programação futura, você não precisa nem saber exatamente tudo que vai acontecer ao longo do tempo, porque ela vai trabalhando para você nesse aspecto. Vou te dar um exemplo. Estamos aqui no dia 13/6, né, 13 de junho, aqui eu estou gravando esse vídeo. Vamos supor que hoje eu recebi o meu salário. Então eu vou entrar em lançamento, vou lançar em receitas. Dentro da conta que eu recebo meu salário, Bradesco, vou colocar aqui recebido, recebimentos, salário. Então, dentro de salário, eu vou lançar aqui o nome da empresa, enfim, empresa XPTO, na data do dia 13/6, com vencimento 13/6, e estou recebendo o valor de, não sei, R$ 4.500, por exemplo. E daí, antes de eu lançar esse valor, eu paro e penso, falo assim, nossa, eu recebo esse valor todos os meses. Então, o que eu posso fazer para receber ele todos os meses nessa data? Eu clico em repetir o lançamento, coloco aqui, posso colocar sua previsão de tempo na empresa é mais de 1 ano, são 2 anos, você é um funcionário público, vai trabalhar o resto da vida, você pode repetir o lançamento por quantos meses você quiser. Então, posso repetir, por exemplo, por 12 meses o lançamento. Então, quando eu clicar em lançar, ele já vai trazer para mim, ordenado por data, todos os lançamentos de ganhos que eu tenho nessa empresa pelos próximos 12 meses. Então, aqui, eu acabei de criar um fluxo de caixa seu, pessoal, para os próximos 12 meses, sem nenhum esforço, já está aqui tudo lançado. E se a gente for de volta aqui na janela, em meus relatórios, se a gente for aqui no comparativo, aqui já vai estar, eu posso clicar aqui em exibir filtros e colocar o período. Então, 2022, eu já tenho aqui tudo montado. Olha lá. Então, eu tenho receitas, outros investimentos. Eu posso filtrar somente por receitas e despesas, por exemplo. Despesas eu não lancei nenhuma ainda. Então, 2022, tenho aqui. Tenho 2023. Já está aqui aberto o que a gente lançou. Salário. Agora, a gente pode lançar despesas também. Então, vamos supor que você, no dia a dia, você fez um pagamento... deixa eu pensar no cartão de crédito, né? Você fez o pagamento da Nubank e esse pagamento ele é referente a não sei, um plano de uma aplicação, vamos colocar aqui, por exemplo, Netflix, vamos colocar um Netflix aqui, Netflix. Então, vamos supor que você paga todos os meses R$ 22,90 e você quer repetir esse lançamento durante 12 meses. Você pode repetir. Pronto. Ele vai lançar para você já um fluxo de caixa dos próximos 12 meses. Tudo aqui já orientado por data. Então você tem próximo vencimento seria 1/6, que seria aquela questão da RICO, dos seus recebimentos, dos seus ganhos dos seus investimentos. Depois 1/7 você tem de novo. Depois 13/7 você tem o seu salário. Depois 22/7 tem aqui que pagar o Netflix. Enfim, e aqui conforme você vai lançando, você vai criando todo o seu fluxo de caixa e todo o seu planejamento, sem nem perceber. Então, se você começar hoje a planilha e durante 30 dias lançar tudo o que está acontecendo, tudo que você recebeu, tudo que você pagou e realizar essas repetições, você vai ter o seu fluxo de caixa daqui até o próximo ano pronto, perfeito. E aí você já pode clicar em orçamento, definir os seus orçamentos mensais, saber quanto que você está gastando, quanto você tem para gastar, definir percentuais, né, de gastos. Então você pode definir que você pode gastar até 80%, por exemplo, ou 90%. Você pode definir percentuais de gastos e você já pode olhar também aqui a composição dos custos.
porque eu vou tirar os filtros, porque agora a gente colocou o despesa, agora a gente já tem uma despesa. Então, em aplicações, por exemplo, eu tenho junho, já tenho aqui, ó, o que vai acontecer. Ah, Gui, eu só quero saber efetivamente o que aconteceu, não tem problema. Você pode clicar aqui em pago e em recebido. Daí você vai ter um relatório resumido só do que efetivamente aconteceu, só do que foi pago e do que foi resumido. Então você já tem aqui em outros, ó, valorização, desvalorização, e aqui você já vai ter o seu saldo patrimonial. Então, o que aconteceu no mês. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. As velocidades, né, a velocidade de uso da planilha, que ficou muito mais legal, ficou muito mais fácil. Queria mostrar também a importância de fazer o controle patrimonial, que é muito bacana, muito importante. E também essas novidades. Tem mais uma novidade que eu deixei por último, não falei, mas conforme você faz o lançamento aqui, a planilha ela entende qual que é o objetivo daquele lançamento. Então, se você está lançando uma conta que foi paga, então, por exemplo, se eu clicar aqui em despesas e lançar aqui que foi pago, em lazer, alimentação, vou colocar aqui que você saiu para almoçar, não sei, vamos colocar aqui almoço. Aqui a descrição a gente vai trabalhando conforme vai usando. Então, lançou um almoço, pagou R$ 50. Pronto, pagou. Como você lançou um pagamento, você lançou uma despesa efetiva, uma despesa que já aconteceu, ela vai exibir para você aqui no extrato tudo que já aconteceu recentemente. Tá? Então, tudo que aconteceu nos últimos dias. Isso facilita porque muitas vezes você está lançando a conciliação bancária e você quer saber, você quer abrir o extrato e quer olhar qual foi meu último lançamento. Então, você pode filtrar. Ah, não, eu quero saber no Bradesco, meu último lançamento. Então, você filtra aqui a conta e já está aqui, ó, todos os que aconteceram por último no Bradesco. Ah, vou limpar os filtros e agora eu quero ver só o que tem que vai vencer daqui para frente. Ordenar a vencer. Ah, não, quero saber exatamente o que aconteceu. Ordenar efetivado. Então, conforme você lança a primeira a situação, a última situação, no caso, né, fica fácil de você fazer a conciliação, porque ele já vai te mostrar os últimos lançamentos realizados. Então, você não precisa ficar procurando. Aqui você já vai, dia 13/6, eu tive a venda, então você já sabe qual foi a data do último lançamento para dar sequência a partir daí. Né? Já consegue, fica mais fácil por esse aspecto. E tem outras pequenas melhorias também que foram feitas. Né? Por exemplo, aqui dentro de pagamento de fatura, você consegue ordenar a fatura por datas, consegue ordenar pelos vencimentos, você consegue ordenar por categoria ou por valores, para ficar mais fácil de conciliar as faturas de cartão de crédito. Mas enfim, são vários detalhes, várias coisas que você vai aprendendo com o uso. Eu estou muito feliz com a receptividade dos usuários. Vocês têm demonstrado que têm gostado muito e que têm ajudado bastante no dia a dia de vocês. Isso para mim é muito positivo. É um trabalho que eu levo há muitos anos já da minha vida. Eu comecei esse trabalho com 18 anos. Eu vou fazer 30, então são 12 anos controlando praticamente todos os lançamentos da minha vida. E eu posso dizer com toda certeza que essa é a forma mais rápida e mais eficaz de fazer. Depois que eu mudei minha mentalidade para um extrato, eu nunca mais atrasei uma conta. Eu sempre tive o fluxo de caixa redondo. Redondo assim, sabendo exatamente as datas que iriam acontecer, sem mais atraso, sem esquecer uma conta, enfim. Ajudou muito mesmo. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que deixem um like, que compartilhem. Vamos tentar ajudar aí o máximo número de pessoas a criarem essa educação financeira que falta tanto aqui no nosso país. Vamos incentivar que as pessoas façam esse tipo de controle, que invistam melhor, entendam melhor o seu patrimônio e levem isso para a sua vida. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela visualização. Se ficou qualquer tipo de dúvida, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo. Eu estou disponível sempre para vocês. E é isso aí, pessoal. Desejo um ótimo controle financeiro para vocês e um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo.